Se ainda havia alguma dúvida de que o ministro Flávio Dino atuaria no STF em favor do governo Lula, essa dúvida definitivamente acabou de deixar de existir. No vídeo de hoje eu vou explicar para você detalhadamente essa história, vou falar também sobre o prejuízo de centenas de milhões de reais com as vacinas que o governo Lula deixou vencer nos estoques, mas antes eu preciso falar sobre o cúmulo da cara de pau de uma pseudo-jornalista da Globo News ao falar mais uma vez sobre o caso da rede social X no Brasil. Resumindo rapidamente os acontecimentos da última semana, para contextualizar o comentário feito por ela. A rede social X ficou disponível novamente aqui no Brasil por um curto espaço de tempo, e isso aconteceu por conta de uma atualização feita pela plataforma que passou a utilizar endereços de IP vinculados ao serviço Cloudflare. Como a Cloudflare faz uso de IPs dinâmicos que ficam mudando constantemente, o bloqueio da rede social ficou muito mais difícil de ser feito. Alexandre de Moraes poderia, e quando eu digo poderia eu me refiro aos parâmetros de Alexandre de Moraes e não aos estabelecidos pela Constituição e por toda a legislação brasileira, poderia ordenar o bloqueio de toda a Cloudflare, só que isso faria com que inúmeros outros serviços, inclusive bancos, sites do próprio governo e também do STF, caíssem também, pois esses também fazem uso do serviço da Cloudflare. Mas não existem limites para a caneta de Alexandre de Moraes. Ele apareceu com uma multa de 5 milhões de reais por dia ali, um prazo de 24 horas aqui, contou mais uma vez com a boa vontade sem limites do presidente da Anatel e bloqueou mais uma vez o acesso dos brasileiros à rede social em questão. Em paralelo a isso, Moraes também ordenou que a Polícia Federal identifique as pessoas que fizeram uso da rede social X no período em que ela está suspensa no Brasil, para que as multas determinadas por ele sejam aplicadas. Esse fato por si só já vai gerar mais uma série de ilegalidades que se somarão a essa sequência absurdamente ridícula de medidas que violam a legislação brasileira. Se a Polícia Federal utilizar como método para identificação quem fez postagens na rede social nesse período, esse processo será totalmente incorreto, pois a proibição não era do uso da rede social, mas de fazer uso de serviços como o VPN para acessá-la. Por outro lado, se a PF se propuser a identificar quem de fato fez uso de VPN para isso, provavelmente seria necessário quebrar o sigilo e realizar busca e apreensão de celulares e computadores. Esse caso configuraria claramente uma pesca probatória, chamada de Fishing Expedition. Ou seja, dificilmente haverá um meio legal de fazer essa identificação de forma correta e precisa, sendo que, mesmo que isso aconteça, o resultado será a aplicação de uma multa completamente ilegal. Aliás, não apenas ilegal, como ainda imoral. Já citei esse caso em outros momentos e eu faço questão de citar novamente. O dono do sítio e o caseiro que confessaram ter ocultado o cadáver da menina Giovana, de 16 anos, naquele conhecido caso recente que aconteceu no interior de São Paulo, pagaram fiança de R$22 mil para saírem da cadeia. Então veja só, nós estamos falando de um valor de 22 mil para o crime de ocultação de cadáver, de uma menor de idade ainda por cima, enquanto um cidadão brasileiro, caso tenha feito uso de VPN para acessar uma rede social que foi suspensa ilegalmente, terá que pagar 50 mil reais de multa. Enfim, já está mais do que claro que todo esse caso está errado do início ao fim, mas não para os pseudo-jornalistas militantes dentro da imprensa militante. Ao comentar sobre esse assunto, Andréa Sadi, da Globo News, mais uma vez atacou Elon Musk, dizendo que ele comprou o Twitter para fazer política. Eu sempre falo e vou repetir, o Musk não está preocupado com quanto vai custar, vai deixar de custar. Ele não está fazendo negócios no X, ele está fazendo política no X. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender o personagem Musk. Ele comprou com essa intenção. De participar ativamente da vida política mundial. Vida política da direita internacional. Ele já, só nas últimas semanas de cabeça aqui, ele já arrumou confusão com a Taylor Swift, que é uma das pessoas, se não a pessoa mais conhecida hoje mundialmente. Ele chamou a treta no X. Já contei aqui, Kamala e Biden, também ele fazendo postagem no X-Links. Levou o Trump para falar no X. O Trump tinha sido banido do Twitter. Depois, quando o Musk compra o X, ele leva novamente o Trump para o X. Só pensando aqui, e agora com o Brasil? Ele não tá nem aí, não tem a ver com dinheiro, gente. Acho que isso é fundamental. Vamos lá, primeiro ponto. Se Elon Musk quiser fazer uso político
da rede social dele, ele faz, afinal, ele é o dono. Só que a maior prova de que isso não é verdade é o fato de que qualquer pessoa com qualquer pensamento político tem plena liberdade de ter o seu próprio perfil e fazer as suas publicações com a sua própria opinião, como a própria Andréa Sadi fazia antes da rede ser suspensa. Ninguém é obrigado a estar nessa rede social. Quem está lá, está porque quer. Segundo ponto, por acaso o nome da rede social é X News, Twitter News ou algo do tipo? Por acaso em algum momento Elon Musk prometeu que seria uma plataforma de notícias? Em nenhum momento isso aconteceu, sempre ficou muito claro que se trata de uma rede social. E uma rede social serve justamente para que as pessoas exponham as suas opiniões, seus posicionamentos, inclusive o próprio dono dela. A Globo News, por outro lado, supostamente é um canal de notícias. Pelo menos é o que promete para o espectador. Assim como a Andréa Sadi diz ser uma jornalista. Mas a única coisa que tem sido vista nessa emissora é a opinião e militância política travestida de jornalismo. Isso é que é errado. Fazer de conta que está entregando informação, quando na verdade está entregando opinião. E aproveitando que eu falei anteriormente sobre a infindável boa vontade do presidente da Anatel para com o ministro Alexandre de Moraes, ele falou justamente à Globo News sobre o trabalho da Anatel na investigação desse breve retorno do X no Brasil. Nós identificamos que isso foi uma coisa restrita ao Brasil. Além disso, identificamos que isso é uma coisa que estava acontecendo somente no aplicativo. E também não houve nenhuma comunicação do X conosco para informar. Veja só, eu não tenho perfil público no X, mas quando vieram as notícias de que a rede social estava funcionando no Brasil, eu acessei pelo navegador no meu computador, até porque nunca tive o aplicativo. E esse acesso pelo navegador no computador funcionou. O presidente da Anatel disse que isso só estava acontecendo pelo aplicativo, o que não é verdade. Então eu pergunto, se uma das poucas informações que a Anatel identificou nessa investigação está incorreta, o que garante que as outras não estão também? Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes utiliza as informações repassadas pela Anatel para embasar as suas decisões. Bom, por falar em investigação, hoje pela manhã saiu a notícia de que a Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga e também o ex-senador Romero Jucá, todos do MDB, pela suspeita de que eles tenham cobrado propina para favorecer um grupo farmacêutico no Senado. No relatório final da PF consta que os três receberam 20 milhões de reais da Hipermarcas, que hoje é a Hiperafarma, para favorecer os interesses da empresa dentro do Senado, como por exemplo em um projeto que tramitou entre 2014 e 2015 sobre os incentivos fiscais a empresas. Pois bem, agora veja só. É claro que é preciso provar as acusações a respeito dos envolvidos nesse caso específico, mas está longe de ser a primeira vez que vem à tona um caso de propina em troca de favores políticos. E a indústria farmacêutica é um mercado bilionário. Agora eu quero ler uma outra notícia, também dessa semana. Saúde atrasa a compra, Coronavac vence no estoque e governo Lula perde 260 milhões de reais. O que exatamente aconteceu? O governo Lula comprou 10 milhões de unidades da vacina Coronavac no final de setembro de 2023. Nessa época, esse imunizante já apresentava um papel secundário na campanha do SUS porque não estava atualizado para as variantes de Covid. Além disso, o processo de compra teve meses de atraso, mas mesmo assim o Ministério da Saúde isentou o Instituto Butantan da obrigação de substituir os lotes que tinham validade inferior ao prazo definido no contrato. O resultado é que, dessas 10 milhões de unidades compradas, cerca de 8 milhões ainda estão no estoque do Ministério, todas vencidas ou já nos dias de vencimento. O prejuízo estimado é de 260 milhões de reais, já que o custo total dessa compra foi de 330 milhões. O que fica claro com isso? Que houve uma preocupação muito grande em fechar o negócio dessa compra, mas depois disso, para aplicar essas doses dentro do prazo, a preocupação já não era mais a mesma. O Ministério culpa a baixa procura decorrente das fake news sobre as vacinas, mas o fato é que centenas de milhões de reais foram gastos por um produto que não cumpriu sua função. O trabalho de ligar os pontos agora fica para você que está assistindo a esse vídeo. Quem não faz parte desse mundo das gigantes farmacêuticas é o parceiro do nosso canal, que é a empresa Folhas de Oliva. Um dos principais produtos fabricados pela Folhas de Oliva é o Oliviage, que é um suplemento alimentar extraído da oliveira e que possui mais de 50 agentes metabólitos, potentes antioxidantes que auxiliam no combate dos radicais livres. Esse suplemento aqui, que está disponível em cápsulas ou na forma líquida também, ajuda muito no sistema imunológico, na saúde cardiovascular, no anti-envelhecimento, no bem-estar em geral, em várias outras coisas também. Aqui na descrição desse vídeo eu deixei o link para você conhecer o Oliviage e os outros produtos da Folhas de Oliva. Agora, como eu prometi lá no início, vamos falar sobre o favorecimento de Flávio Dino ao governo Lula.
O ministro do STF, Flávio Dino, ex-ministro de Estado no governo Lula e indicado por Lula ao STF, determinou que os 9 estados abrangidos pela Amazônia expliquem as razões para a concentração dos focos de incêndio na região. Essa decisão de agora foi tomada poucos dias depois de Flávio Dino também ter decidido autorizar o governo federal a usar dinheiro fora dos limites fiscais para combater as queimadas em todo o país. O que isso significa na prática? Significa que o governo Lula, cujos integrantes, inclusive o próprio Lula em 2020, responsabilizavam o governo federal em exercício pelas queimadas naquela época, agora tenta se isentar ao máximo da responsabilidade sobre os atuais incêndios. Essa semana mesmo eu mostrei um vídeo aqui no canal, Lula falando que pretende reivindicar aos prefeitos que deem conta de ter estrutura para combater os incêndios nos seus municípios sem ter que recorrer ao governo federal, pois segundo Lula, o Lula de 2024, não de 2020, isso não é um problema do governo federal. E agora, Flávio Dino, como ministro do STF, colabora diretamente com essa narrativa de que a responsabilidade e, consequentemente, a culpa pelos incêndios é dos estados e dos municípios. Só que, ironicamente, o mesmo Flávio Dino tira os freios do governo federal em relação ao orçamento. Ele permite que um governo que já não está cumprindo as metas fiscais extrapole ainda mais os limites para combater aquilo que eles estão dizendo que deveria ser resolvido pelos estados e municípios. Agora, essa situação, francamente, não é nenhuma surpresa. E por conta disso, eu parabenizo a maioria dos atuais senadores que sabatinaram Flávio Dino e, mesmo sabendo do seu longo histórico de militância política, ainda acreditaram, ou fizeram de conta que acreditaram, que ele assumiria o cargo de ministro do STF e seria imparcial dali em diante. Um grande abraço e até a próxima.